Você não tem certeza das coisas, a verdade é essa, o mundo não é certo. Acho que no início da faculdade você passa muito por isso. Não existe certeza em nada. Tudo tem probabilidade de acontecimento. E isso é estatística. É o estudo da probabilidade das ocorrências de coisas. Toda vez que você tenta tomar uma decisão baseado em instinto, em razão e emoção, digamos que esses sejam modelos estatísticos da nossa essência humana, você sempre está pensando na probabilidade de sucesso da sua decisão. Uma ferramenta matemática para trazer isso como resposta. É basicamente isso. É tentar traduzir a inteligência em estatística, que é o humano em uma ferramenta de decisão automática. Pensando em alguns desafios para quem está começando a estatística, eu acho que a gente tem estudado muito. O perfil hoje que é procurado no mercado, o nome não é mais estatístico. Na verdade, é um cientista de dados. Eu acho que seria importante para quem está começando pensar muito em programação, em entender de informação. É muito mais do que simplesmente estatística. É saber do que se está falando, sempre. O foco sempre tem que ser esse. Basicamente, eu diria que o estatístico só se difere do profissional de TI justamente por saber estatística, porque nós somos basicamente uma área de inteligência. Inteligência computacional com foco em estatística. Então, entender isso é muito importante. Essa questão de Big Data, as ferramentas novas que estão surgindo, como se posicionar diante disso, esse é o ponto, para quem está começando hoje. Eu conheci a estatística muito por acaso, né? Na verdade, eu comecei tentando me inscrever em outras cadeiras. A minha intenção era fazer engenharia de produção, na época que eu me inscrevi para o vestibular. Conversei com um professor meu, professor de álgebra, eu era muito bom em álgebra no colégio, e perguntei uma opinião dele sobre o que eu poderia fazer na Unirio, tendo visto que a engenharia de produção não existia na Unirio na época. Ele me disse, poxa, por que você não faz estatística? Você é tão bom em matemática? Eu falei, mas não conheço muito estatística. Ele falou, eu sou estatístico. E aí eu, me mirei naquilo para me posicionar diante da Unirio e me inscrevi em estatística. E o garoto, né, para mim eram as duas coisas, eu queria ser bem sucedido e eu não queria nada fácil. Aquilo era um desafio para mim naquele momento. E acabei decidindo pela estatística. E entrei nesse ramo, né, de estatística, sem conhecer muito bem o que era, mas tendo visto que seria um grande desafio para a minha vida cursar essa cadeira de faculdade. Surgiu uma oportunidade numa empresa de seguros para ser estagiário lá. Eu comecei nessa empresa, uma grande empresa de seguros, né? Na época eu acho que era a maior de todas. E fiquei muito pouco tempo lá, não tinha como, a faculdade não tinha como se conciliar num estágio naquela época, né? A nossa faculdade era muito difícil e o estágio exigia muito de estagiário. O estagiário tinha que trabalhar 8 ou mais horas, era quase um profissional barato naqueles tempos. E eu tive que largar essa empresa. E aí acabei arrumando uma outra oportunidade de trabalho no IPEA, que é um órgão de economia do governo. Trabalhei lá há muitos anos, lá eles usavam muito estatística, focado em estudos populacionais, de desemprego, de pobreza e desigualdade, etc., né, no desenvolvimento do país. Lá eu aprendi muito sobre o que é estatística, sobre como ela pode contribuir na vida, né, nos estudos, porque eram todos economistas, e vi da importância de você dar continuidade aos seus estudos. Eu fiz MBA em atuária, também na ENSE, e acabei indo trabalhar na mesma seguradora que eu tinha sido estagiário, fui contratado lá novamente, agora num setor diferente. Esse setor já era um setor mais focado em estatística, era um setor de combate à fraude no seguro. E foi minha primeira experiência com modelos de estatísticos de previsão. E também foi a minha primeira derrota, porque foi onde eu aprendi que se você não conhece a informação, você não conhece nada. Você pode ser o melhor profissional de estatística do mundo. Se você não souber sobre o que você está fazendo no trabalho e sobre como as variáveis se portam, você não vai tirar nada de nenhum modelo. Aí saí da oportunidade para fazer mestrado em engenharia na PUC, que foi onde eu aprendi assim, a aplicabilidade da estatística, assim, mão na massa. Não um sonho, não a teoria, não o romantismo da estatística, mas o que a estatística realmente é na vida e de um profissional da nossa área. E aí surgiu a oportunidade, junto a um grande amigo meu, de tentar uma coisa fora, assim, fazer uma coisa, realizar um sonho, não ser mais uma pessoa ligada a uma empresa tão grande. Fazer uma empresa do zero e tentar transformar ela numa empresa grande. Nós somos sócios já há 4 anos,
Com felicidade conseguimos progredir bastante, não trabalhamos mais só com seguros, hoje em dia trabalhamos no setor financeiro. E nesse progresso que a gente está indo, esse é o ponto que a gente está hoje. A estatística hoje é importante no trabalho que a gente executa porque o que a gente usa para precificar seguros e até finanças, no ramo financeiro e no próprio ramo de fraudes, em seguros ou em outros tipos de ramos do setor, a gente lida com perfis, com variáveis aleatórias, com a aleatoriedade do processo. A gente precisa saber quem é um potencial fraudador, por exemplo. E para isso a estatística ajuda, com os modelos logísticos, por exemplo. Pode ser um caso a se usar, é o que a gente usou. Já na precificação de automóveis é uma coisa um pouco mais ampla. A gente precisa saber qual é o fluxo, primeiro o fluxo de risco. Entender qual é a probabilidade de acontecer um determinado evento com um perfil específico de pessoas. Se são mulheres mais jovens que têm mais sinistros ou mais acidentes do que homens mais velhos ou mais jovens, se é um homem ou uma mulher que influencia. Isso, na verdade, também é feito através de modelos estatísticos. São vários para descobrir isso, nesse sentido que eu estou falando, não é um só. E depois que você chega nesse nível, você tem um preço base, um prêmio base estatístico inferido pela estatística, trabalhado com isso. Dali para frente, você precisa ter outras perspectivas. Por exemplo, você tem que entender se você está vendendo mais de uma coisa de um risco muito alto ou menos. Porque provavelmente se você está vendendo com um valor muito baixo, você vende muito. Estatisticamente você tem como identificar isso. E é isso que a gente faz. A estatística tem muitos desafios pela frente, o mundo está mudando muito. Tudo que se usa em estatística tem uma certa dependência de passado e eu acredito que a estatística vai ter que evoluir nessa questão de ser muito mais rápida em respostas. As respostas, a gente já está evoluindo nesse sentido, eu acho que a gente usa ferramentas de inteligência computacional, várias, lógica fuzzy, redes neurais, são coisas que a gente amplamente utiliza hoje em dia, mas ainda acho que a gente precisa de respostas mais rápidas e esse para mim é um grande desafio da estatística hoje. Eu acredito que a contribuição da estatística para o mundo não depende só dela mais. Ela já contribuiu o suficiente e contribui ainda em várias áreas, na medicina, na engenharia, né, em estudos da indústria, no marketing, no entendimento do ser humano, no psicológico. Eu acho que agora é a gente saber trabalhar com a estatística no mundo, ou para o mundo talvez. Eu acho que é isso que está faltando. A gente trabalha com estatística no mundo. Teria que ser a estatística para o mundo. Entender como resolver problemas sociais importantes, entender como o ser humano poderia viver melhor. E isso a estatística pode ajudar muito. É isso que está faltando, pensar um pouco mais no todo. Acho que a gente usa estatística muito pensando individualmente em empresas, em coisas muito pequenas. E a estatística ampla do mundo praticamente não é muito usada, eu acho. Acho que isso pode ser mais bem aproveitado.